Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 197. Estamos trabalhando a vereda dos justos, baseado então no livro de Provérbios. E hoje nós temos um dia de sol, lindo e maravilhoso, e já expressa a graça e a misericórdia de Deus sobre nós e também sobre as nossas vidas. Nós estamos no capítulo 22 de Provérbios. E este capítulo ele traz algo muito importante, que ele traz até o objetivo, então, de por que o livro de Provérbios foi escrito. Então, falando da sabedoria nas várias áreas da vida. Dos versículos 17 ao 29, nós temos somente nesse trecho, né? Ela é oferecida então uma coletânea dos melhores afirmações recolhidas dos sábios daquela época. Elas têm então o objetivo de demonstrar ou de nos mostrar a presença da sabedoria, o que acontece quando a sabedoria está presente em nossa vida ou quando há falta de sabedoria. E fala então das diferentes situações de pessoas e aborda então temas variados e ainda temas muito atuais. Então eu vou ler, mas vou ler apenas do 17 ao 29, que diz assim: Preceitos e admoestações dos sábios. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável se guardares no teu coração e as aplicares todas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente ao que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo o aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com os iracundos, nem andes com o homem colérico, para que não te prendas a sua vereda e assim crie laços em tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiador de dívidas, pois se não tem com que pagar, por que arriscas perder a cama que está debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto. Então aqui nós já temos, né, Salomão falando ao seu filho a respeito da importância de ouvir, então, os sábios e em várias áreas da sua vida. Ele fala que ele está explicando, trazendo isso no versículo 19, para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te boa instrução. Então, toda a sabedoria de Deus, que Deus coloca dentro da sua palavra, tem um objetivo, que a gente possa conhecer a Deus e pôr a nossa confiança no Senhor. Então, com a finalidade, então, de que a nossa confiança esteja no Senhor e tenhamos, então, sabedoria para viver em todas as áreas da nossa vida. No nosso relacionamento com Deus, familiar, com as nossas amizades, com o nosso país, a nossa comunidade, como pais e filhos, nas finanças e também com as autoridades e outros temas, então, que o livro de Provérbios fala. Vivemos numa época onde a busca incessante, né, por novas tecnologias e conhecimento se impõe, mas a sabedoria ela continua e o conhecimento algo que deve ser buscado de todo o nosso coração. A sabedoria não é algo que nasce conosco, mas ela vai sendo construída ao longo das etapas da nossa vida. Cada uma, então, cada etapa com as suas crises geram, então, em nós maturidade. As pessoas idosas que não são valorizadas pelos jovens hoje podem muito contribuir para a sabedoria, com a nossa sabedoria e experiência. Nós deveríamos ouvir os anciões. Devemos considerar também o conselho deles.
O convite a uma maneira sábia de viver inclui várias coisas, incluindo o cuidado conosco mesmo, o cuidado com o próximo, com a família, com os vizinhos, com a comunidade e principalmente a nossa comunhão com Deus. Então, quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente vê todos esses assuntos, né, todos esses temas no livro de Provérbios. E todos os capítulos ele fala a respeito disso, fala do relacionamento com Deus, relacionamento de pais e filhos, sobre negócios, sobre como falar, como ouvir. Então é muito importante a gente entender, esse cuidado ele perpassa todas as dimensões do nosso viver, ou seja, no âmbito bio, fala da natureza, psíquico, né, do nosso psicológico, sócio e também espiritual. Então, aqui mesmo nesse texto, né, nesse capítulo, ele fala do âmbito corporal, né? Provérbios nos lembra que a alimentação saudável e um sono profundo, um sono reparador e atividades físicas é importante, porque é terapêutico, terapêutico como mel e as suas propriedades, né? Como ressalta então Provérbios 25:16 nos diz assim: achastes mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes e dele venhas a vomitar. Então, aqui ele fala que nós devemos cuidar, né, da nossa saúde, mas nós temos que cuidar com o excesso. Então, hoje o que nós vivemos é uma falta de moderação no alimentar, no cuidar do corpo. Até mesmo o sono em excesso leva ao estado de prostração. Pessoas que acabam dormindo mais do que o necessário, acabam já acordando prostrados, carregando o corpinho, a caminha, né, nas costas e não consegue desenvolver as suas atividades porque acaba dormindo demais. Então, leva desvantagens físicas e também familiares e econômicas, né? Então, é importante a gente considerar esse cuidado pelo nosso corpo e como nós cuidamos, então, da nossa saúde física. Provérbios 20:13 diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio alimento. Por outro lado, o trabalho braçal equilibrado com tempos de descanso traz prosperidade e também fortifica o organismo. Então, esse cuidado, a Bíblia fala a respeito disso. Nós precisamos ter o nosso dia sabático, aquele dia do descanso, né? Não ficarmos só trabalhando e não temos o descanso, porque isso também vai impede, né, a nossa prosperidade de nós estarmos então sendo fortificados. Nós temos também nesse livro o cuidado emocional conosco mesmo, inclui o não brigar, né, não criar rancores, nem sentimentos hostis, de vingança, mas desenvolver relacionamentos saudáveis através sempre, né, de uma boa comunicação. A palavra de Deus fala, Provérbios fala a respeito disso, como usar a boca, como usar a língua. Precisamos, né, ouvir mais do que falar. Então, tudo isso está dentro do livro de Provérbios e está falando, então, do cuidado emocional que nós devemos ter. Provérbios 20:22 nos diz assim: nunca faça planos de vingança contra outras pessoas, deixe que Deus mesmo lhe dê o castigo merecido. Então, tudo isso é importante nós não guardarmos, né, nossa vida emocional, essas coisas, rancores, sentimentos de vingança, hostilidade, mas desenvolvemos relacionamentos saudáveis. Uma coisa importante também, emocional, que ele fala bastante, né? Faz bem para o coração amigos verdadeiros. Eles são preciosos porque nos dizem a verdade e muitas vezes aquilo que nós necessitamos ouvir e que pode nos levar a crescer emocionalmente e espiritualmente. Então, fala da saúde, né? A amizade também é como um remédio para a nossa alma, para o nosso coração. Provérbios no 27, versículo 9, nos diz assim: como o óleo e perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial.
né? Então, o conselho amável de um amigo traz cura, né, para o coração do homem. Provérbios 28, 23, assim: quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que fica lhe fazendo elogios. Então, muitas vezes nós não gostamos de receber a repreensão ou um conselho de um amigo, mas aqui nós vemos que chegará um tempo que nós reconheceremos então que foi importante aquele conselho daquele amigo cordial. Falamos do cuidado emocional, mas aqui também esse texto ele fala sobre o cuidado social, que também é importante na nossa vida. Provérbios 22, 9 diz assim: o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Mas o versículo 15 nos adverte: quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou que só dá presente ao rico, empobrecerá. Não roube o pobre, porque é pobre, diz o 22. Nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Então, nós temos esse cuidado social, né, de ajudar, de sermos generosos, ajudar os necessitados e cuidar para não tirar, né, não ludibriar, não defraudar os pobres, aquelas pessoas que não têm muitas condições. Temos aqui também o cuidado espiritual que se dá na adoração a Deus, ou seja, a espiritualidade também faz parte desse todo que nós estamos vendo no livro de Provérbios, né? Faz parte de nosso viver no ambiente, então, pleno. Os conselhos dos sábios visam ajudar as pessoas a encontrarem com o seu Deus, a encontrarem consigo mesmo, encontrarem com o seu próximo e viverem uma vida de completude e de integridade. A vida reta de um cristão, a vereda reta de um cristão, em todos os aspectos, né, que nós falamos hoje, temos falado nesses dias, é um culto de adoração a Deus. Coração, mente, coração e mãos. Tudo que fazemos com a nossa mente, tudo que fazemos com o nosso coração e tudo aquilo que realizamos com nossas mãos é um culto diário de adoração a Deus. Que Deus possa abençoá-los nesse dia e pense a respeito disso. Vamos terminar, né, esse livro de Provérbios e eu tenho certeza que ele tem abençoado a sua vida. Compartilhe, deixe o seu like e faça o seu comentário a respeito desse livro. Nós já estamos quase findando e nós vamos então, estamos orando a Deus para que Deus nos traga ao coração aquilo que Ele tem para o nosso próximo tema do nosso Devocional Florescer. Que Deus abençoe você e até amanhã. E amanhã, Provérbios 23. Até lá!